Então, desde o nascimento, né, essa guarda municipal, vocês já lutavam para que a gente pudesse estar aqui hoje. É uma família desde o início, pré-TAF, acompanhando, acreditando. Eles estão junto do início até a formatura. O cabo literalmente, ela segura na sua mão e vai até aqui, ó, até a faca. É a única que está aqui na nossa formatura, prestigiando. Fala pessoal, e aí? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo 100%. Agora pessoal, vamos fazer uma revisão aqui. Você que vai fazer essa provinha aí de São José, né? FEPESE é a nossa banca, né? Você vai encarar uma prova de língua portuguesa aí, que não é uma prova tão simples, né? Pelo contrário, a FEPESE, ela costuma cobrar a língua portuguesa de uma maneira, se você tem feito aí provas para guarda, né, municipal, você tem encontrado, né, provas de língua portuguesa que realmente são bem tranquilas, bem fáceis. Coisa que não vai acontecer com a sua provinha. A FEPESE, ela não é uma banca tão simples assim, tá? Então ela é uma banca bem mais complexa do que as bancas que estão acostumadas, né, a fazer provas para as guardas municipais aí, Brasil afora, né? Aqui você vai ter que estudar mais um pouquinho. Mas aqui, né, pessoal, dentro da plataforma, aqui no canal, você tem tudo de que você precisa para gabaritar a sua prova e não ter mais dúvida nenhuma com relação a nenhum tipo de material ou aula que esteja faltando, né? Realmente ali a gente tem tudo, o edital completo, e você precisa dominar isso aí. E, meu irmão, é aquilo, né? A prova muito fácil também vem com a média muito alta, então muitas vezes o aluno fala, a prova estava fácil, e aí acaba não passando, né? A prova estava difícil. E aí acaba passando, porque o seu concorrente também vai achar fácil, caso seja fácil. O seu concorrente também vai achar difícil. Eu sempre falo para o aluno, você não briga com a prova, né? A sua briga é com o seu concorrente, né? Então, se a prova tá difícil para você, tá difícil para todo mundo, né? Se a prova tá fácil para você, tá fácil para todo mundo, né? Então, enfim, uma prova é a mesma prova, né? Todo mundo vai encarar a mesma prova, são as mesmas questões. Então, todo mundo vai estar com as mesmas condições ali. Passa quem se prepara melhor, passa quem se prepara mais, passa quem faz aquilo que realmente tem que ser feito, né? Que é você estudar todo o seu edital, você fazer muitas questões, você ter ali o seu cronograma certinho, você seguir o que tem que ser seguido para que você não tenha nenhum tipo de dúvida, né? Queridos, sejam todos muito bem-vindos aqui, vamos começar a nossa parada. Primeira coisa aqui, né, uma questão bem típica, né, da FEPESE, que é uma questão de variação de grau do substantivo, de grau do adjetivo, variação de gênero, de número. Isso costuma cair bastante em prova, né? Olha só que interessante, pessoal. Sobre o grau dos substantivos e adjetivos é correto o que se afirma em, ou seja, ele quer a correta. Vamos ver. Meu cavalo é hiper rápido. A comparação é feita com o uso de um prefixo. Queridos,
não existe aqui nesta frase, realmente existe o prefixo, né, hiper, significa dizer que ele é muito rápido, tá? Mas, queridos, não existe ali uma comparação, né? Qual é a comparação que está sendo feita ali? Eu estou comparando um cavalo com outro, um cavalo com um jumento, um cavalo com um burro, não estou comparando nada. Então ali, tá, pessoal, não existe nenhuma comparação. Então você não vai marcar a letra A, né? A comparação é feita por uso do prefixo. O que é feito com o uso do prefixo ali, tá, pessoal? É a questão do superlativo, né? Fala que ele é muito rápido, ele é hiper rápido, mas não existe ali uma comparação, tudo bem? Não temos ali uma comparação. Então você vai eliminar a letra A facilmente. Letra B. As crianças vieram ver a exposição. As crianças que vieram ver a exposição hoje eram maiores do que as que vieram ontem. E aí existiu um grau comparativo. Sim, eu estou comparando as crianças que vieram hoje com as crianças que vieram ontem. Então existe sim um grau comparativo. Só que ele disse aqui que o grau é comparativo de igualdade. De igualdade seria que elas eram tão inteligentes, elas eram tão esforçadas e tão interessadas quanto as que vieram ontem. Aí sim. Agora, falar que uma é maior que a outra é um grau comparativo de igualdade, aí não, tá, pessoal? A palavra maior, cuidado que a palavra menor, são palavras que vão te dar um grau comparativo de superioridade, por incrível que pareça. Quando eu digo que a Lua é menor do que o Sol, eu tenho um grau comparativo de superioridade, tá? Tem uma pegadinha aí, tá legal? Mas aqui facilmente você perceberia que não é de igualdade. Tá? É de superioridade. A palavra maior vai dar o grau comparativo de superioridade. Assim como a palavra menor, tá? É grau comparativo de superioridade. Tá bom? E aí ele diz o seguinte. Esse indivíduo é mais grosso do que porca de patrola. Não sei o que seria uma porca de patrola, né? Alguma gíria aí, alguma expressão que eu não conheço. O grau superlativo foi realizado por meio de um advérbio de intensidade. Realmente, tá, pessoal, existe um advérbio de intensidade aqui quando eu falo mais grosso, é um advérbio de intensidade. Só que aqui não existe um grau superlativo, queridos. Aqui existe um grau comparativo. Eu estou comparando esse indivíduo com uma porca de patrola. A grosseria dele, enfim. Então ali eu tenho um grau comparativo de superioridade. Então não é um grau superlativo, é um grau comparativo de superioridade. Tudo bem? Então não é um grau superlativo. Então você já vai eliminar a A, a B e a C. Eu acho que você eliminaria até com certa facilidade. Se você já está se preparando bem para a FEPES, você já viu muitas questões parecidas com essa aqui. Entendeu? Porque cai muito, cai pra caramba, entendeu? Cai o tempo todo. Então esse tipo de questão que cai sempre, cara, você tem que estar preparado, tem jeito. Entendeu? Ó, na frase, ele foi cauteloso quando disse que cerca de 10% da população brasileira é paupérrima. E ele falou que ocorre um adjetivo com grau superlativo. Queridos, existe o superlativo absoluto sintético e existe o grau superlativo absoluto analítico. O que é um grau superlativo absoluto sintético? Que é o que está tendo ali, vai ser o nosso gabarito. É quando você coloca esse sufixo érrimo, ílimo, íssimo, belo, belíssimo, pobre, paupérrimo, né? Humilde, humílimo, certo? Rápido, rapidíssimo, certo? Então, quando você coloca esse sufixo, você tem sim um grau superlativo que a gente chama de absoluto sintético. O grau superlativo absoluto analítico, ele é feito com meio desse advérbio de intensidade. É muito pobre, bastante pobre, bem pobre, extremamente pobre. Aí você teria um grau superlativo absoluto analítico. Esse absoluto sintético é quando você coloca esse sufixo. Então, o gabarito tem que ser a letra D de dado. E ele disse na letra E que o grau comparativo, por ser realizado com o emprego de palavras repetidas, ele é lindo, lindo, lindo,
Queridos, eu não tenho nenhum grau comparativo. A letra E é aquela que você só marcaria se você estivesse muito fora de si. Você tem que estar muito louco, né? Então, gabarito, letra D, tá? Uma questão aqui que é uma questão muito específica da FEPESE, né? Você que não se prepara para a banca especificamente para esse concurso, não faz muitas questões dessa banca, você se enrola para fazer esse tipo de questão. Por quê? Porque você não encontra esse tipo de questão aí em outras provas, né? Em outras bancas. Por quê? Porque é a FEPESE que gosta de cobrar isso. Cara, grau superlativo absoluto analítico, absoluto sintético, grau dos adjetivos, grau comparativo. Essa coisa você não encontra em qualquer prova. As outras provas gostam mais de assuntos como crase, concordância, o que envolve mais a escrita, né? Mas se você se preparar bem, se você entender o perfil da banca, saber, se você souber o que a banca costuma cobrar, cara, você certamente vai chegar à sua prova bem preparado e certamente vai conseguir matar essas questões. Mas você precisa de uma preparação específica para essa banca. Não basta, eu sei português, eu fiz uma prova do português da IBAN, eu fiz uma prova da FURB, eu já estudei português. Cara, pega o que você sabe e coloca nas questões, fazendo muitas questões da FEPESE. Porque ela cobra, assim, alguns assuntos, né, com os quais talvez você não esteja tão acostumado assim. Então você precisa, sim, ter muita cautela e fazer assim, né? Você precisa fazer uma preparação bem específica para você não dar mole, tá, pessoal? Eu sempre falo, fazer concurso é um privilégio. O concurso saiu e você tem aí saúde mental, você tem saúde física, você está na idade correta de um concurso que tem uma idade ali, né, limite. Então, cara, o que Deus poderia fazer para você fazer a prova, ele já está fazendo. Agora você precisa fazer a sua parte, entendeu? Você tem que estudar, tem que se dedicar, tem que fazer seu cronograma, tem que seguir aquilo ali a ferro e fogo, pô. Entendeu? Esse tipo de questão pode parecer difícil para você hoje, mas se você está fazendo já a preparação específica para a FEPESE, cara, visto que está perto da prova, esse tipo de questão já era para ser fácil para você, tá? Então, se não é fácil para você, se você ainda tem dúvida sobre isso aqui, cara, corre atrás, tá? Porque você está um pouco atrasado, ainda dá tempo, mas está atrasado, tá? É igual aqui, ó. Ó, isso aqui cai direto na nossa prova. Ó, a flexão plural das palavras, principalmente as palavras compostas, ó. Que é o tempo todo. E ele diz, a flexão de plural das palavras compostas está correta em... Ele quer a certa. E ele diz o seguinte, devido às complicações médicas cirúrgicas, ó, já está errado, tá? Porque aqui, pessoal, é o seguinte... O que seria isso aqui? Isso aqui é uma característica das complicações. Não são complicações quaisquer, são complicações médico-cirúrgicas. Logo aqui nós temos o que a gente chama de adjetivo composto. Queridos, quando você tiver um adjetivo composto, quando se tem um adjetivo composto, a regra dos adjetivos compostos é que somente o último termo vai para o plural, entendeu? Então, somente o último termo é que vai para o plural, é que faz a variação. Então, o correto seria devido às complicações médico-cirúrgicas. Médico-cirúrgicas, tá? Mesma coisa, começou a ter problemas. Mais uma vez, não são problemas quaisquer, são problemas afetivo-emocionais. Então, somente o último termo é que pode fazer a variação. É problemas afetivo-emocionais. Então, quando você tem um adjetivo composto, o normal é que somente o último termo faça a pluralização. Certo? Então, quando eu falo assim, eu tenho uma blusa verde escura. Então, eu tenho duas blusas verde escuras. Entendeu? Amarelo claras. É só o último termo que vai para o plural. Isso é o que vai acontecer com a letra C também. Ó. Vamos pular a letra B, só para a gente pegar o gatilho da mesma explicação.
Nos afrodescendentes, a cor dos olhos é predominantemente, ó, eu tô falando da cor, então a cor dos olhos é predominantemente castanho. Os olhos, castanho escuros. Somente o último termo pode fazer a variação. Certo? Aproveitando o gatilho da mesma explicação, porque aqui é adjetivo composto também, né? É a característica dos olhos. Depois de se curar do câncer, fez esforços sobre-humanos para superar as dificuldades econômico-financeiras. Veja que aqui, esse econômico-financeiras é um adjetivo composto, porque é a característica das dificuldades. Não são dificuldades quaisquer, são dificuldades econômico-financeiras, crises econômico-financeiras, identidades econômico-financeiras, instituições econômico-financeiras. Então você vai ter ali um adjetivo composto, uma característica das dificuldades. E qual é a regra do adjetivo composto? Somente o último termo vai poder variar e realmente vai ser o nosso gabarito. Letra E, somente o último termo realmente variando. Depois a letra B. Ternos azuis claros. Não, azul claro é característica do terno. Então é terno azul claros. Somente o último termo vai para o plural. Você já eliminaria a letra B. Só que a letra B ainda tem um outro problema. Qual o problema da letra B? O outro problema. Guarda-roupas. Queridos, guarda-roupa não é adjetivo composto, porque não está caracterizando nada. É um substantivo composto. Certo? É um substantivo composto. Este substantivo, ele é formado por verbo mais roupa, que é um substantivo. Queridos, dentro de um substantivo composto, presta atenção, dentro de um substantivo composto, o verbo é invariável. Então, seria os ternos azul claros, aqui você vai ter, devem ser colocados em guarda-roupas. Guarda-roupas. Tudo bem? Sempre ali no singular. Guarda-roupas. Tudo bem? O verbo dentro de um substantivo composto, ele é invariável. Por isso que o certo, pessoal, seria os beija-flores, os guarda-roupas, os guarda-volumes, beleza? Sempre no singular, tudo bem? Então, você elimina a letra B. Então, você eliminou a letra A, letra B, letra C. E vamos eliminar a letra D. Entre os luso-brasileiros, luso ali é um prefixo, né? Então tem que ficar invariável, é luso-brasileiros, tá? E aí, pessoal, cuidado, porque pé de moleque é um substantivo composto também, né? Sendo um substantivo composto, pessoal, quando o substantivo composto tiver uma preposição, pé de moleque, pé de cabra, enfim, sapato de cristal, enfim, é somente o primeiro termo que vai para o plural. Então, o correto seria pés de moleque, sapatos de cristal, pés de cabra. Então, quando se tem preposição, somente o primeiro termo é que vai fazer ali a variação. Tudo bem? Então, gabarito ali, letra E, questão, mais uma vez, bem típica da nossa banca, bem FEPESE, né? Ó, mais uma, ó. E o interessante, ó, todas essas questões da mesma prova. Questões, todas elas da mesma prova e envolvendo a mesma matéria. Então, pessoal, às vezes não passa em prova o mais inteligente. Passa aquele que se preparou melhor. Passa aquele que fez a melhor preparação, que entendeu o perfil da banca e estudou de maneira correta. O cara vai para uma prova em que já caiu
Já caíram 3 questões de uma mesma matéria, numa mesma prova. Sempre cai isso. E o cara não vai dominando essa matéria, ele estudou de uma maneira completamente equivocada, errada. Entendeu? Aí não dá, né, meu? Ó. Assinale a frase extraída do texto 1 que contém erro na flexão de gênero. Ele quer aquela que contém um erro, né? Vamos lá? Ó, dentre as 10 primeiras causas de óbito nos Estados Unidos, a doença de Alzheimer ocupa a 6ª posição no ranking, sendo a única que não tem como ser prevenida, tampouco curada. Realmente não vejo nenhum erro aqui, porque ele colocou prevenida no feminino, curada no feminino, porque ele está falando da doença de Alzheimer. Tá tudo certo. No Brasil, conforme as expectativas para 2020, a expectativa de vida ultrapassará os 75 anos, chegando a 15% da população. Cara, não tem nenhum erro aqui, tá tudo certo. De que é errado, então vamos embora. Em se tratando de doença neurológica crônica degenerativa, olha aqui, ó. Parece estar errado. Até o próprio corretor aqui já está nos ajudando, né? Mas vamos ver se ele está certo. Queridos, não é uma doença qualquer, é uma doença crônico-degenerativa. Ou seja, aqui nós temos mais uma vez um adjetivo composto. Certo? Quando se tem um adjetivo composto, você vai ter aqui somente o último termo variando. Esta é a regra. Então, tem um erro na letra C. Provavelmente vai ser o nosso gabarito. Mas vamos lá. Traz consigo dúvidas em relação ao manejo do doente, afetando aspectos de ordem pessoal, emocional, financeiro, social do paciente e seus familiares. De resto, realmente está tudo certo, né? Vamos ver a letra D. Nesse contexto, o Brasil será o 6º país do mundo com pessoas idosas existindo. Tá tudo tranquilo. Existindo uma expectativa de aumento de doenças degenerativas, dentre elas Alzheimer. Tá tudo certo, né, pessoal? Não tem erro nenhum, não. Letra E. Com base na expectativa de vida que aumenta em países em desenvolvimento, estima-se que o mundo em 2050, 22% da população seja composta, né? Composta aqui, concordando com a população, por idosos. Tá tudo certo. Gabarito, letra C. Tem esse errinho aqui. Seria crônico-degenerativa, concordando com doença, tá? Então, cuidado, tá, pessoal? Quando se tem um adjetivo composto, a regra é que somente o último termo vai fazer a variação. Léo, existem situações além da regra? Sim, né, pessoal? Mas a regra é essa, não tem jeito. Então, muito cuidado. Tá legal? Então, olha só, 3 questões que caíram na mesma prova do mesmo assunto, a variação do adjetivo ou do substantivo composto, entendeu? Então, muita calma nessa hora, estuda esse assunto, porque isso vai cair na sua prova. É bem provável que caia, né? Olha a questão 4, o que diz. Assinale a alternativa que contém um exemplo de discurso direto. Professor, o que seria um discurso direto? A primeira coisa, pessoal, o discurso direto, ele normalmente vem com aspas, 2 pontos ou travessões. Porque o que seria um discurso direto ali? Queridos, o discurso direto é quando você reproduz a fala de um personagem com a voz do próprio personagem. Você transpõe para o seu texto a fala de determinado personagem na íntegra, ou seja, trazendo exatamente a citação dele, a fala dele, ou seja, só pode fazer isso com aspas, 2 pontos ou travessões. Porque é como se eu falasse assim, ó, e Jesus disse. Eu coloco ali 2 pontos, coloco as aspas. E aí eu vou trazer para você o que Jesus disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o discurso direto. Como seria o discurso indireto? O discurso indireto seria eu falando o que a pessoa disse, o narrador da história falando o que a pessoa disse, mas com a própria voz do narrador, como se eu falasse. Jesus disse que ele era o caminho,
a verdade e a vida. E que ninguém iria ao Pai senão por ele. Ou seja, ali eu tenho a fala de Jesus Cristo, mas com a minha própria voz, entendeu? Isso é que ele quis dizer aqui. Meu sobrinho afirmara que precisou estudar muito para passar no vestibular para o curso de psicologia. Aqui é o discurso indireto. Eu poderia falar o seguinte: meu sobrinho disse, : eu precisei estudar muito para passar no vestibular para o concurso, para o curso de psicologia. Aí seria o discurso direto. Entendeu? Mas aqui não. O conselheiro, assim que chegou ao evento, aproximou-se de mim e foi me dizendo que tinha novas propostas promissoras para apresentar. Mais uma vez, foi me dizendo, isso aqui foi o que ele disse, e foi apresentado num discurso indireto, né? Por quê? Eu não coloquei a fala dele. Seria um discurso direto, você fala assim: o conselheiro, assim que chegou ao evento, aproximou-se de mim e me disse, : eu tenho novas propostas promissoras para te apresentar. Tá entendendo? Então, cuidado. E outra coisa, tá, pessoal? Aqui, eu tenho meu sobrinho afirmara isso. Disse isso. Eu tenho nesse aqui uma conjunção integrante. Queridos, a conjunção integrante é a marca mais forte do discurso indireto. Então, a conjunção integrante é a marca mais forte do discurso indireto. Viu? Conjunção integrante é discurso indireto. Minha mulher não queria ir à festa de meu irmão. Disse isso. Mais uma vez, ó. Olha o que? Conjunção integrante. É a marca do discurso indireto. É claro, tá, pessoal, que existe discurso indireto livre, que daqui a pouco eu explico o que é. Mas também não. Seria discurso direto se eu falasse assim, ó: minha mulher não queria ir à festa de meu irmão. Disse, : ali, aspas, eu não vou sair de casa em hipótese alguma. Então ali você tem um discurso indireto. E a letra D, né, pessoal? Por que não comeu o bolo de chocolate, querida? Indagou a mãe de Juliette. Olha só como eu trouxe para o texto a fala da mãe de Juliette. A própria fala dela, com a voz dela, do jeito que ela falou. Olha as travessões ali. Certo? E durante algum tempo, não mais de 30 segundos, obviamente, né, pessoal, os travessões vão trazer para você um discurso direto. Quando você tem a fala de alguém, você sabe que o discurso direto, que tem que ser a fala de uma pessoa, os travessões nem sempre vão trazer para vocês a fala de alguém. Travessão pode isolar um aposto, pode isolar ali uma oração intercalada. Tá entendendo? Aqui, tranquilo. Tô só isolando uma expressão ali explicativa. Durante algum tempo, vou explicar que tempo é esse, não mais de 30 segundos. Uma expressão explicativa ali, não tem fala de ninguém, nada a ver com aquele travessão. Esse travessão aqui é totalmente diferente, né? Esse travessão está indicando uma fala. Aí sim você tem um discurso direto. Professor, o que seria o discurso indireto livre? Queridos, existe, né? Quase não cai em prova, mas existe o discurso indireto livre. Queridos, o discurso indireto livre é quando existe uma parte no texto que você não consegue afirmar com toda certeza se aquela fala é de um personagem ou se aquela fala é do próprio autor do texto, do próprio narrador, que está contando a história. Por exemplo, se eu falasse assim, ó: Leonardo não, sou eu, só para você não confundir. Vou falar de outra pessoa. Se eu falasse assim dentro de um texto: Elias disse que não iria entrar naquela discussão. Ponto. Por que ficar discutindo sobre algo que não vai nos levar a lugar algum? Olha só essa frase aqui. Eu vou até escrever essa frase aqui. Ó. Veja. Elias disse que não
iria entrar naquela discussão. Até aqui, discurso indireto. Olha a conjunção integrante ali. Mas aí quando eu falo assim, por exemplo, ó, porque discutir sobre assuntos que não nos levariam a lugar algum. Queridos, olha só. Quando foi feita esta pergunta aqui no texto, você consegue me afirmar quem foi que disse isso? Quem disse isso? Foi o narrador? Foi Elias? Quem disse isso? O narrador? O Elias? Por que discutir sobre assuntos que não nos levariam a lugar algum? Quem foi que disse isso? Narrador? Foi o Elias? Foi quem? Então ali você tem um discurso que a gente chama de discurso indireto livre, que é quando você não sabe exatamente de quem é aquela fala, se é do narrador ou se é do personagem ali, tá? Então aqui, tá, pessoal? Ficou discurso indireto, letra A, letra B, letra C. Na letra E não tem fala de ninguém, então não tem discurso. Ah, não, tem aqui, ó. Nair me perguntou quem era a moça que me cumprimentou. Isso é um discurso indireto também. Então tem discurso indireto na letra A, na letra B, na letra C, na letra E. Entendeu? Na letra D, o discurso direto. Não tem nenhuma aqui que tenha um discurso indireto livre, né? Então, gabarito, letra D, com certeza. Questão 5, que diz o seguinte. Em um futuro próximo, evidentemente, tudo haverá de dar certo. Os automóveis se extinguirão e a superfície da Terra será povoada apenas por bicicletas e drones. Alguns carros, ônibus e caminhões serão expostos nos museus, feitos mamutes, guilhotinas e outros monstros pretéritos, para divertir a criançada e alertar os adultos que o horror jamais se repita. É correto que se afirma em, ou seja, ele que é correta, né? O que se escreve após os dois pontos, tem os dois pontos aqui, o que se escreve após ele é isso aqui. Reforça o que foi dito na primeira frase. Olha, pessoal, ali você realmente, ó, alertar os adultos. E aí eu vou alertar os adultos para que o horror jamais se repita. Realmente, a letra A pode ser o gabarito, sim. Deixa um pontinho aqui. No texto, todos os períodos são compostos por subordinação. Queridos, primeira coisa, aqui você tem uma oração absoluta. Tudo haverá de dar certo. Tem uma locução verbal aqui. E essa frase é uma oração absoluta. Se é oração absoluta, a gente chama de período coordenado. Não é nem período composto. Então você já elimina a letra B. Ó, os automóveis se extinguirão e a superfície será povoada. Olha o ele, é uma conjunção coordenativa aditiva. Então, pelo amor de Deus, eu não tenho só subordinação aqui, a letra B você vai eliminar. No futuro, além de mamutes, guilhotinas e outros monstros pretéritos, os museus vão expor carros, ônibus e caminhões. Cuidado com esta afirmação aqui. Queridos, olha só. Olha o que ele diz. Alguns carros, ônibus e caminhões serão expostos nos museus feitos mamute. Eu estou falando que eles vão estar expostos como os mamutes estão e guilhotinas.
Mas ele não disse que no futuro os mamutes também estarão expostos, que as guilhotinas também estarão expostas, que alguns monstros do passado também estarão expostos. Então não, tá? Esse além de da ideia de adição, o feito da ideia de comparação, tá? É diferente, tá bom? Então você elimina a letra C. Na segunda frase, o termo se é uma conjunção que expressa uma ideia de condição. Os automóveis se extinguirão. Queridos, por favor, né? Os automóveis serão extintos, né? Eles vão se extinguir ali. Aquele se ali, tá? Ele faz parte daquele verbo, né? Eles se extinguirão. Eles serão extintos ali. E a superfície da Terra será povoada apenas por bicicleta. Vai ser uma conjunção condicional se você faz uma frase tipo assim, ó. Se não chover, irei à praia. Queridos, eu vou à praia, mas com uma condição se não chover. Indicando uma oração subordinada adverbial condicional. Ali não. Vou analisar com calma ali para ver. Os automóveis se extinguirão. Extinguir, serão extintos. Aquele se vai funcionar como uma partícula passivadora. Os automóveis serão extintos, né? Eles se extinguirão, vai funcionar como partícula passivadora. Então não, você elimina a letra D. E na última frase existem somente dois pronomes, alguns e outros. Ó, alguns, a última frase está aqui, né? Último período, né? Alguns carros, ônibus e caminhões serão expostos nos museus, feitos de mamute, guilhotinas e outros monstros pretéritos, para divertir a criançada e alertar os adultos que o horror jamais se repita. Queridos, esse se é um pronome pessoal. Entendeu? Meter-se nos voos, o, a, lhe, se, consigo. Tudo isso é pronome pessoal. Meter-se nos voos, o, a, lhe. Tudo isso são pronomes pessoais, né? Lembra dos pronomes pessoais? Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. O, a, lhe, se, consigo. Nos, conosco. Vos, convosco. Tem aula sobre isso lá na plataforma. Por completação, uma aula só de pronomes pessoais. Então, cuidado, porque o se ali é um pronome pessoal. Então, não tem somente esses dois. Há esses dois e mais o se, que é um pronome pessoal também. Queridos, a letra A é um gabarito. Foi o gabarito dado pela banca, né? O que eu tenho que passar para vocês é o que a banca veio aqui passando. Só que... Cara, eu tô explicando essa aula aqui, essa questão... com a cabeça aqui na frente, né? Puta que pariu, que bicho burro, velho. Porra. Desde a questão anterior, né? Caralho, eu tô com um cabeção aqui na frente. Desde quando eu tava explicando a porra do Elias aqui. Caralho, puta que pariu. Essa aqui deu pra vocês entenderem, né? Essa porra. Puta que pariu, porra. Burro pra cacete. Que pariu. Vamos lá. Cabeção na frente explicar essa porra aqui de novo. Ô burro. Queridos, aqueles dois pontos ali, né, na letra A, existe um problema ali, né? Daqui a pouco eu vou falar. Vou comentar sobre a letra B. Letra B tá errada, porque não tem só período composto por subordinação. O primeiro período ali mesmo já é um período simples, né? Não tem duas orações. Segundo, os automóveis se extinguirão e a superfície será povoada. São orações coordenadas aditivas, né? Então, não tem só período composto por subordinação, se eliminaria. O além de mamutes é diferente de feitos mamutes, guilhotinas e tudo mais, porque o feito da ideia de comparação, o além de da ideia de adição é diferente. Cuidado com essa interpretação. Esse se não indica uma condição, indica uma partícula passivadora. Não tem nada de condição. E o se, né, pessoal, que o horror jamais se repita, o se também é um pronome, tá?
O meu papel aqui é dar o gabarito que a banca trouxe pra gente, né? Gabarito ali na letra E, né? Na letra A, desculpa. Só que, queridos, eu acho que essa questão, na minha humilde opinião, né? Essa questão está mal formulada, né? Porque ele diz assim, ó, o que se escreve após os 2 pontos reforça o que foi dito na primeira frase. Cara, a primeira frase, em um futuro próximo, evidentemente, tudo haverá de dar certo. E para mim, que o horror jamais se repita, para mim isso é um alerta para os adultos. Na minha opinião, aquele que o horror jamais se repita, tá dando ali, né, um reforço ao alerta, né, que a gente vai dar para os adultos, né? Para mim, não é a melhor resposta, as outras estão erradas, mas para mim é uma questão bem esquisita, uma questão bem duvidosa, essa questão número 5, tá? Mas gabarito foi a letra A. Número 6 é bem tranquila, né? Porque ele quer ali a metonímia. Queridos, o que é uma metonímia? Assinale a alternativa na qual ocorre uma metonímia. Professor, o que é uma metonímia? Metonímia é uma substituição quando temos uma relação lógica de sentido. É muito lero-lero e pouca ação. Queridos, não tem nenhuma substituição ali. A substituição seria a substituição do produto pela marca, né? Por exemplo, comprei um iPhone. Você não comprou um iPhone, né, pessoal? Você comprou um celular cuja marca é iPhone, né? Então você não comprou um iPhone, beleza? Você comprou um celular cuja marca é iPhone. Então você tem essa substituição, né? Quando você fala que os meus olhos ficam sorrindo, existe uma substituição do todo por uma parte. Não são os olhos que estão sorrindo, é só você, né, que está sorrindo, é você todo. Então existe a substituição do todo pela parte ali e tudo, né? Então é muito lero-lero. Lero-lero ali seria o barulho, né? Então seria uma onomatopeia, nada de substituição. Gosto muito de ler José de Alencar, gabarito, né, pessoal? Você substituiu a obra pelo autor. Olha, se você não está lendo José de Alencar, pelo amor de Deus, não é possível ler uma pessoa. Você está lendo uma obra dela, uma obra dessa pessoa, né? O que ele escreveu, então, gabarito, letra B, com certeza, substituição. Você sabia que o sabiá sabia assobiar? Pessoal, essa repetição de um mesmo fonema consonantal, a gente tem o nome de aliteração, né? Sabia, o peito do pé, tem nada de metonímia. Monocultura exclusiva de cana-de-açúcar prejudica o solo? Não vejo nenhuma figura de linguagem ali, a frase está. Choveram piadas de mau gosto no espetáculo. Isso ali é uma metáfora, né? Foram tantas piadas que é como se fosse uma chuva, né, pessoal? Gabarito, letra B, metonímia, uma substituição dada uma relação lógica de sentido. Você substitui o produto pela marca, o todo pela parte, o autor pela obra, né? O conteúdo pelo contingente. Quando você diz que você comeu 2 pratos, né? Você não comeu o prato, você comeu o que estava nesse prato, né? Assinale a alternativa em que ocorre uma ambiguidade. O que seria uma ambiguidade? Ambiguidade é o nosso duplo sentido. A frase não tem nenhum erro gramatical, mas a estrutura da frase não está muito boa, porque apresenta ali duplo sentido. Você consegue ter 2 interpretações possíveis. A JBS planeja construir um laboratório para produzir carne cultivada. Queridos, não vejo nenhuma ambiguidade aqui. Você lê e você entende exatamente o que você está lendo. Sua vida é um rascunho que nunca conseguiu passar a limpo. Não tem nenhuma ambiguidade ali. Você vai passar limpo o seu rascunho, né, o rascunho está sendo comparado ali, a vida está sendo comparada com o rascunho, não tem nada demais ali, nada de errado. Estamos diante do dilúvio catarinense, sem refúgio possível, com água entrando pelas ruas e lojas. Bom, a gente entende perfeitamente, né? Tá tendo muita chuva e as ruas estão alagadas. O zum de carros e motos durou até 4 horas da manhã. Barulho, né? Enfim, não vejo ambiguidade. Vamos ver a letra E. Não deixe sua cadela entrar na minha casa de novo, ela está cheia de pulgas. Ambiguidade, né, pessoal?
Ela está cheia de pulgas. Quem está cheia de pulgas? Minha casa ou sua cadela? Ambiguidade. Letra E. Quem está cheio de pulgas? A minha casa ou a sua cadela? Não dá para entender. Gabarito, letra E. Ambiguidade, duplo sentido. Depois ele diz na número 8, assinale a frase que está de acordo com as normas da língua padrão. Oh, coisa linda. Ele quer a correta. Vamos ver? Quer a que está de acordo. A emissora de rádio agradeceu a sessão do horário destinado à propaganda política. Queridos, primeira coisa aqui, né? A emissora de rádio agradeceu a sessão do horário. Queridos, repare que aqui, esse sessão com Szinho aqui, ele equivale a uma reunião. Sessão de cinema, as pessoas se reúnem para ver aquele cinema ali. Aí existe o sessão, que é dessa forma, que equivale a setor, que é repartição. E existe ainda o sessão, que começa com C, que é simplesmente o ato de ceder. Queridos, foi cedido um horário, né? Então aqui seria a sessão dessa forma. Com dois S's ali, né? Mas com C no início. A letra tá feia hoje, cara. O que tá acontecendo? Destinado à propaganda política. Queridos, destinado ao horário político. Ainda aqui teria que ter uma crasezinha, né? Então tá errado. Planejaram-se vultosos recursos para a construção de barragens na região. Queridos, vultosos recursos para a construção é o sujeito. Foram planejados, sujeito no plural, verbo no plural. Aparentemente a letra B está perfeita. Se você está respirando, continue acreditando. Não se entrega, não. Queridos, essa dupla negação aqui, ela não é norma padrão da língua portuguesa, você já elimina. Há cerca de 3 meses fui notificado pelo Tribunal de Justiça de que meu divórcio foi finalmente diferido. Queridos, não, né? Esse A indicando um tempo passado, um tempo decorrido, ele é o A com H. Então teria que ser há cerca de 3 meses. E a fim de recuperar teu fôlego, descanse um pouco. Queridos, primeira coisa, né, teria que ser a fim de recuperar seu fôlego, porque o verbo aqui está na terceira pessoa. Então você tem que colocar um pronome também em terceira pessoa aqui. E o a fim, tá, pessoal, que indica essa finalidade, que indica esse objetivo, tem que ser o a fim separado. Então, gabarito, letra B, é a única correta ali, a única 100%, gabarito, letra B. Vamos lá, dá tempo de fazer mais um pouquinho. Diz na número 9 o seguinte. E isso pode levar à dependência química caracterizada pela vontade incontrolável, pela substância a qual se é dependente e pelo seu consumo abusivo. Queridos, essa frase ela contém um erro. Talvez a questão venha falando justamente desse erro. Queridos, cuidado aqui. Veja o seguinte, pessoal, quem é dependente, você certamente já estudou isso, né? Quem é dependente de alguma coisa. Eu sou dependente de algo. Quem é dependente de. O filho é dependente da mãe, né? E tudo mais. Depende de alguma coisa. Então, preste atenção. Quando você tem um termo na frase que exige uma preposição,
essa preposição ela precisa aparecer nessa frase, cara. Ela não pode ser abduzida. Então, ela tem que aparecer. Você não está vendo a preposição de ali porque ela deveria estar aqui, ó. Substância da qual se é dependente ou de que. Mas tem que aparecer essa preposição de antes do pronome relativo. Vamos ver ele que é a correta. E ele diz o seguinte. Nas palavras química e incontrolável, o número de letras é igual ao número de fonemas. Queridos, letra é o que você está vendo. Fonema é o que você está ouvindo. É o som que essa palavra está reproduzindo. Queridos, química tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Mas, queridos, o U não é pronunciado, ó. Química. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fonemas. Então, não tem o mesmo número. Incontrolável também não, porque incontrolável é como se você falasse assim, ó. O N não tem som, isso é dígrafo, tá, pessoal? Que também, ó. Controlável. Tá vendo? Então, há duas letras que não tem som. A gente chama isso de dígrafo, quando uma letra não possui um som, né? Então, elimina a letra A. O verbo caracterizada concorda em gênero e número com o substantivo dependência. Queridos, e isso pode levar à dependência química, caracterizada pela vontade incontrolável pela substância da qual se é dependente e pelo seu consumo abusivo. Realmente, né, pessoal, caracterizada aqui faz referência à dependência química. Então a letra B você guarda. Realmente concorda, tá no feminino e tá tudo certo. Vamos ver a letra C. O uso repetido da preposição. O uso repetido da contração da preposição per com os artigos definidos a, pela, resulta em erro de coesão. Primeiro não é a preposição per, né, pessoal? A preposição por, né? Por mais a. E não tem nada a ver com coesão textual, né? Incontrolável pela substância e pelo seu consumo abusivo. Tem nada de errado na construção aqui não, tá tudo certo. A única coisa de errado ali no texto é aquela falta da preposição de aqui em da qual. E a expressão a qual deve ser substituída pela expressão da qual, pois dependente rege a preposição de, dependente de algo. Queridos, a letra D está perfeita também. As palavras dependência e abusivo são consideradas primitivas porque contêm sufixos derivacionais. Queridos, dependência não é uma palavra primitiva. A palavra primitiva é depende. A palavra primitiva é abuso. Dependência é uma derivação sufixal. Abusivo é uma derivação sufixal. Então tem sufixo ali. Queridos, essa questão aqui deu como gabarito a letra D, tá? A letra B, caso você estivesse marcado a letra B como gabarito, nós entraríamos com recurso, né? Nós entraríamos com recurso ali e a gente tentaria anular essa questão, porque realmente a letra B não está errada, não. A letra B também está certa. Então, existem duas respostas corretas aqui. A gente sabe que muitas vezes a prova não é muito justa, né? Às vezes a questão tem que ser anulada e não é, mas essa questão aqui, ela caberia um recurso sim. A melhor resposta é a letra D. Por quê? Porque a banca vai alegar que caracterizada ali não é verbo, como ele disse aqui na letra B, mas sim um adjetivo. Mas, queridos, é um verbo sim, iniciando ali uma oração subordinada adjetiva reduzida, tá? Então, a questão aqui caberia um recurso, tá? Muitas vezes as pessoas, agora um desabafo aqui, muitas vezes as pessoas reclamam comigo, professor, mas eu pedi para você entrar com recurso numa questão lá e você não entrou. Queridos, quando não cabe recurso, eu não vou perder meu tempo, né? E outra coisa também aqui, um desabafo.
E principalmente com o aluno aqui da Implacável. Acontece isso o tempo todo. E aí eu vou desabafar contigo. Tá? Queridos, olha só. Nem adianta você... E aí, pode ficar com raiva, pode fazer tudo. É o seguinte. Vou ser muito sincero com você. Cara, lá no meu Instagram, eu faço lives. Eu dou dica quase todo dia. Quase todo dia eu tô dando dica. Às vezes eu posto uma questão, posto um vídeo explicativo no outro dia. Então todo dia tem alguma coisa de língua portuguesa lá no meu Instagram. Aí o que o cara faz? O cara faz uma prova hoje. Acabou a prova. Ele vai lá no meu Instagram e me segue. Aí eu vejo a notificação dele lá. Começou a seguir. Vou no direct. Tem mensagem do aluno. Professor, entra com recurso numa questão aí, vê se cabe. Meu irmão, eu nem respondo. Se você fizer isso, tu vai ficar no vácuo. Porque não tem nada que me irrita mais do que isso. Eu tô me matando. Todo dia é vídeo, é YouTube, é live, é a porra toda. O cara não acompanha merda nenhuma. Mas aí segue pra encher o saco querendo recurso numa questão. Não vou nem responder mesmo. Me desculpa, mas não vou nem... Pode me achar marrento. Eu tenho vida, tenho um filho pra criar. Não vou ficar dando moral pra quem tá cagando pra sua preparação. Você quer recurso, mas não quer aprender? Dá de sacanagem. Então, pelo amor de Deus, não faça isso. Se eu encontrar você lá, começou a seguir, ver no seu direct lá que você acabou de começar a seguir, já quer recurso em questão, só tá seguindo pra isso, eu não vou nem te responder. Entendeu? Fica de boa aí que eu não vou, nem adianta. Entendeu? E a maioria das vezes, quando a pessoa pede recurso também, não cabe recurso, né? Aqui caberia. Mas muitas vezes a pessoa vai lá no pé. Outro dia eu tava na revisão de véspera. Foi Itajaí, Itapema. Aí pertinho aí da galera lá onde fica a sede da Implacável, né? Aí acabou a prova. Eram 5 questões. O aluno, e professor, cara, 4 questões ali eu vou entrar com recurso. Eu falei, pô, irmão, no próximo concurso, o que você faz? Você não precisa nem fazer a prova. Você faz sua inscrição, antes da prova você vai lá na prefeitura e fala, dá minha farda aí, pô. Falei, no meio da festa, assim, tava tendo a resenha pra galera, teve uma festa, pela cara fez uma festa lá, chopp e tal. O maluco ficou puto comigo, vai, porra, meu irmão, caralho. Vai a merda, né? Tá de sacanagem com a minha cara. De 5 questões tu quer anular 4, porra. Na próxima você já vai lá e pega a sua farda, não precisa nem fazer a prova. O pessoal não estuda, erra a porra toda e acha que vai anular a questão e é isso. Se for assim, pessoal, eu não estaria dando aula. Eu seria juiz federal. Entendeu? Não posso reclamar do meu salário, mas eu não ganho como um juiz federal, né? Ia fazer prova para juiz federal e ia passar. Acho que eu errasse, eu entrava com questão. Entendeu? Mas, pelo amor de Deus, né? Acorda pra vida, porra. Estuda pra não ter que ficar... Porra, caralho. 10. Assinale a alternativa em que a pontuação tá correta. Ah, professor, você às vezes fala muito duro. Tu tá fazendo propaganda, meu irmão. Tá de sacanagem. Pô, tá de brincadeira comigo. Vamos lá, ele quer a correta. Leatriz, que nome bonito, né? Comprou uma blusa, uma sandália e um vestido. Queridos, não existe essa vírgula aqui depois do E, tá? Não faz o menor sentido você colocar aquela vírgula ali. Foi embora como previsto, mas não voltou. Pessoal, não tem essa vírgula depois do mais. A vírgula seria antes da conjunção adversativa ali. Quem é você? É uma pergunta, né, pessoal? Você vai fechar a pergunta com um ponto de interrogação. Essa questão tá muito fácil, né? Catarina, estão batendo na porta. Catarina, vocativo, tem a vírgula? Tem, gabarito. Essa vírgula aqui depois de na média atual. Meu Deus. Dele tem uma vírgula aqui, né? Na média anual chove mais na Índia do que na Inglaterra. Queridos, essa questão aqui realmente foi o bônus, aquela questão que foi para todo mundo acertar, para todo mundo ficar feliz porque acertou, né? Queridos, fiquem com Deus, tá? Espero que tenha ficado tudo muito claro para vocês. Desculpe o desabafo aí, mas se você ficou ofendido aí com alguma coisa, não faça a prova para guarda, porque no curso preparatório lá,
né? Na hora de você estar lá na preparação para guarda, você vai ouvir muita coisa ruim. Então, se você é sensível a esse ponto, você tem que procurar um outro concurso para fazer, que Deus, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí na sua vida, que você vai passar na prova. Queridos, fiquem com Deus, tamo junto, um forte abraço. Qualquer dúvida, só mandar mensagem lá. Só não manda mensagem só pra querer anulação de questão, que você já sabe que você me deixa puto, né? Tamo junto. Um beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, a preparação de vocês, e façam muitas questões até a prova, porque você viu aqui, tem questão que é molezinha, essa aqui, ó, bônus. Mas o resto não é mole não, e a gente tem que buscar esse gabarito aí, porque são muitos concorrentes. Tamo junto, pessoal, um abraço, fiquem com Deus, até lá.